É de manhã, bom dia vou dizer. Um novo dia Deus me deu. Lindo dia, sei que irá nascer. Devo a todos ajudar, tudo fazendo com amor, para alegrar o meu Senhor. E quando o dia termina, bem feliz vou descansar. Bom dia, meus amores. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Bom dia, família. Hoje teremos mais uma aula na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Iremos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. E o tema da nossa lição de hoje é sobre proteção. E quem é que nos protege e nos livra de todo o mal, crianças? Quem é? Muito bem, isso mesmo, Deus, Papai do céu. E o nosso versículo de hoje se encontra em Salmos 16, versículo 1, que diz assim: Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tá vendo? Até o versículo diz, né, que a nossa proteção vem de quem? Vem de Deus. Aqui, ó, o salmista diz assim, ó, protege-me, ó Deus, porque só Deus é quem pode nos proteger. Pois é. E agora vamos começar com a nossa lição, né, que também se encontra em Salmos 19, né, a partir do versículo 12. Mas assim, primeiro, né, vou falar para vocês sobre a proteção que Deus deu a Davi. Pois é, Deus ele deu várias proteções para Davi, mas hoje iremos falar somente sobre duas proteções que Deus deu a Davi, porque Deus é o único que pode nos proteger. Quem lembra dessa historinha aqui, né, que tem na Bíblia, que fala sobre Davi? Né? Davi, ele derrotou o gigante, crianças. Mas será que é porque Davi era forte ou Davi era fortão? Por isso que ele conseguiu derrotar o gigante? Não foi porque Davi era fortão, porque a proteção de Davi veio de Deus. Por isso que Davi conseguiu derrotar o gigante Golias. E aqui, ó, Deus protegeu Davi do gigante. Mas sabe o que foi que aconteceu, crianças? Quando Davi derrotou este gigante, né? As pessoas saíram na rua cantando feliz, né? Porque tinha se livrado desse gigante, né? Que fazia muito mal para as pessoas. Mas isso deixou o rei Saul com muitos ciúmes. Pois é, o rei Saul ficou com ciúmes de Davi, porque Davi tinha se tornado popular. Parecia que todos gostavam mais de Davi do que de Saul. E isto deixou, ó, o rei Saul com ciúmes. E este ciúmes transformou o rei Saul numa pessoa cruel. E durante anos, o rei Saul tentou matar Davi. Pois é, e o ciúmes é um sentimento que faz as pessoas, né, fazer coisas feias, porque é um sentimento ruim, não é um sentimento bom. E Davi, ele sempre tocava esse instrumento aqui, ó, chamado harpa, para o rei Saul, quando ele estava nervoso, estressado, irritado. E aí toda vez que Davi tocava, né, o rei Saul se acalmava. Mas nesse dia, crianças, não teve jeito. Não teve jeito. O rei Saul, sabe o que foi que ele fez? Ele pegou uma lança de tantos ciúmes que ele estava e ele jogou em Davi. Só que não agarrou em Davi, agarrou na parede. A lança ficou cravada na parede e Davi saiu correndo, foi embora. Quando chegou em casa, ele contou para sua esposa Mical. Olha, tá vendo? E Mical ajudou Davi. Aqui no livro de 1 Samuel 19, versículo 12, né, conta a forma que a esposa de Davi ajudou ele a fugir. Pois é, e aqui vou mostrar para vocês, crianças.
O rei Saul era o pai de Mical, esposa de Davi, e ela ajudou Davi a descer, ó, pela janela. Ele desceu, tá vendo, crianças? E ele fugiu, foi embora. Mas aí, o rei Davi pediu para um mensageiro, pois é, e chamar, ó, Davi. Isso porque ele queria matar Davi, porque ele estava com ciúme. E aí, quando o mensageiro chegou lá, não encontrou Davi, porque Davi tinha fugido. E aí, a esposa de Davi, Mical, botou uma estátua, um boneco na cama e disse que Davi estava doente. Mas aí, sabe o que foi que aconteceu? O rei Saul, né, porque queria que mesmo assim, né, o rei Saul queria que mesmo assim Davi fosse lá até ele. Mas aí, quando o rei Saul descobriu que a sua filha Mical tinha feito isso, tinha escondido Davi e tinha ajudado Davi a fugir, ele ficou muito chateado e disse assim para sua filha: Mical, por que me enganaste deste modo, deixando meu inimigo escapar? Pois é, ele ficou muito chateado. Mas aí Davi já tinha ido embora. Olha, Davi tinha ido embora. Pois é, porque Saul estava com ciúmes, o rei Saul estava com ciúmes e queria matar Davi. E Deus mais uma vez protegeu Davi, pois é, de Saul. Saul estava com uma lança na mão, entendeu? Para matar Davi, mas não conseguiu. Lembra, crianças, que eu falei quando Davi conseguiu derrotar o gigante? Foi porque a proteção veio de Deus. Agora Davi consegue fugir do rei Saul. E essa proteção veio de quem, crianças? Veio de Deus. Davi conseguiu escapar. Ele fugiu de Saul. Pois é. Mical colocou um boneco na cama, né? Os mensageiros chegou lá. E ela disse que Davi estava doente, mas Davi tinha ido embora. Pois é, mais uma vez podemos ver a proteção de Deus. Tá vendo, criança? Quem é que nos protege? A nossa proteção vem de Deus. E aqui, na palavra de Papai do Céu, ó, na palavra de Deus, em 1 Samuel 19, conta. Olha que mais uma vez Deus protegeu, pois é, Davi. E Deus, ele nos protege de tudo quando a gente sai na rua. Deus nos protege de um atropelo de carro, de um assalto, né? De uma pessoa ruim bater na gente, de um cachorro morder. Pois é, tudo isso Deus nos protege, porque a nossa proteção vem de Deus. É como, ó, o Salmo, tá vendo? O versículo da Bíblia diz, ó, protege-me, ó Deus. Então, a nossa proteção, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus, porque é Ele que nos protege. Então, crianças, agora eu vou perguntar para vocês. Quem foi que protegeu Davi do gigante quando ele foi derrotar? Muito bem, foi Deus, isso aí, crianças. E quem protegeu Davi do rei Saul foi quem? Foi Mical, a esposa de Davi? Ah, ela ajudou. Isso mesmo, crianças. Mas quem protegeu foi Deus. Foi Deus que protegeu Davi do rei Saul. E muitas proteções, muitas outras proteções, Deus concedeu a Davi. Pois é, e a nossa proteção vem de Deus. E aqui, ó, vamos cantar mais uma musiquinha? Vamos lá? Vamos lá? Olha. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abro minha boquinha pra cantar, fecho os meus olhinhos para orar. Agora é a vez do soldadinho. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus.
Abro minha boquinha pra cantar, fecho os meus olhinhos para orar. E hoje, crianças, iremos ficar por aqui com a nossa aula. E na próxima aula, certo? Vamos cantar mais uma vez a musiquinha do Soldadinho e da Florzinha e eu vou pedir a ajuda de vocês. Beijos, Deus abençoe e até a próxima aula. Primeira Pedro 2:24. O próprio Cristo levou os nossos pecados por seu corpo para a cruz. O próprio Próprio Cristo Cristo levou levou os nossos pecados sobre o seu corpo. 1 Pedro Pedro 2, 2:24. 24. 1 Pedro Primeiro Pedro 2:24. 2:24. O próprio Cristo O próprio Cristo levou nossos pecados levou nosso pecado sobre sobre o seu corpo o seu corpo na cruz. na cruz. Amém. Amém. 1 Pedro 1 Pedro 2:24. Diz o quê? O próprio Deus levou os meus pecados sobre o seu corpo lá na cruz. O próprio Próprio Cristo Cristo levou levou os nossos nossos pecados pecados sobre sobre o seu corpo o corpo na cruz. de cruz. 1 Pedro Pedro 2, 2:24. 24. Amém. Amém.